O conceito de risco-retorno, ele é muito simples se a gente for ver a relação entre o quanto você quer ter de lucro, quanto os riscos que você vai ter, sua exposição. Mas essa simplicidade, ela começa muito antes de você iniciar uma operação. Então, se você vai fazer uma operação de swing trade, se você vai fazer uma operação matemática, se você vai fazer um day trade ou um scalp, principalmente no scalp, esse conceito precisa ficar muito, mas muito bem definido, onde está o teu stop, onde vai estar o teu take. As operações que você inicia, o risco-retorno já começa no teu gerenciamento de risco. Se você não tem definido um gerenciamento de risco, você já está com o teu risco-retorno ruim, porque você está investindo capital que você não pode, ou que você está se alavancando demais, você está... Enfim, precisa ter essa noção geral, em primeiro lugar, do gerenciamento de risco, para em seguida você determinar nas operações o teu risco-retorno. Porque, inclusive, o gerenciamento de risco vai te dar o tamanho da mão que você vai poder abrir. E o tamanho da mão também vai ter a relação direta com stop e com take. Então, existe toda uma matemática que precisa ser feito. E o que eu vou fazer nesse vídeo? Só pegar algumas coisas práticas que eu utilizo no dia a dia, principalmente com relação à colocação de stop e scalp, que pode ajudar. Eu não vou entrar no conceito geral do gerenciamento de risco e das questões do risco-retorno, porque isso é uma coisa muito pessoal. Isso é uma coisa que tem que a ver com o tamanho da tua banca, com o quanto você está disposto a perder, como é que é o teu fio de investidor, como é que é psicológico com relação à perda. É uma coisa assim, não é uma coisa só, vou fazer 2-1, vou fazer 5-1. Hoje eu vou fazer um risco-retorno 10-1. Não é assim que funciona. Tem muita coisa envolvida. Então, precisa ter esse geral primeiro, gerenciamento de risco, depois qual operação você vai fazer e dentro dessa operação definir o melhor risco-retorno. Porém, o que eu aprendi na prática, fazendo trade quase que diariamente, o que eu aprendi? Que o teu risco-retorno, ele não pode ser o que você quer, ele tem que ser o que o gráfico mostra. Então, muitas vezes, e esse é o ponto que eu quero chamar a atenção aqui nesse vídeo, que quando antes de você abrir uma operação, se você não olhar o risco-retorno, muitas vezes você já entrou, perdeu, você já perdeu. Se você tem que medir ali quanto você pode ganhar, quanto você pode perder, e muitas vezes você não vai fazer entradas, e é muito chato isso, então você passa dias sem fazer trade, porque não deu entrada. Isso não é ruim. Isso é um risco-retorno que você está fazendo positivo. Que é aquela história, né? É melhor você não perder do que você se arriscar a ganhar e perder muito. Quando a gente faz win rate, eu tenho uma planilha que eu uso e que eu usei muito também durante um tempo, que eu anotava assim, detalhe por detalhe, onde foi minha entrada, onde foi isso, onde foi aquilo. Hoje eu marco mais no gráfico, para ficar mais visual. Mas ali eu digitava o valor que eu entrei, o valor do stop e tudo mais. E o que acontece? Depois de um tempo eu comecei a perceber que eu mantinha um win rate acima de 70, 60. Isso é muito bom. Quem vai te dar o risco-retorno está no gráfico. Então vamos dar uma olhada no que eu estou falando. Para que sugere a mesma percepção que eu levei algum tempo para descobrir. Porque é na prática que você vai perceber alguns detalhes que eu vou tentar passar aqui. Então vamos lá. Como é que eu faço? Primeiro, lembrando que eu tenho uma planilha, um gerenciamento de risco, cada corretora, cada subconta, quando eu tinha, né, hoje eu tenho quase nada de hold, quanto que eu tenho em hold, eu tinha DeFi também, quanto que eu tinha em DeFi, quanto que eu tinha em carteira fria, quanto que eu tinha em Hot Wallet, tudo ali determinado, tudo
armazenado, eu coloco ali, ele atualiza, quando o dólar atualiza eu vou lá, eu mudo, para a gente ter noção exata do montante que tem em real. Tudo bonitinho, organizado, gerenciamento de risco. E aí eu determino, fiz uma outra planilha, peguei aquela subconta e quanto eu iria colocar, quantas moedas, né? E quanto eu iria colocar de peso para cada moeda. Dá um resumão aqui. E abrir as operações. E aí eu venho fazendo operações matemáticas e tem algumas operações que eu já venho carregando há bastante tempo. Para Scalp, eu tenho uma corretora. E esse valor eu já tripliquei ele e já tirei a exposição. E agora eu estou com um valor maior ainda. Eu vou sempre atualizando esses valores lá de volta para a planilha de gerenciamento. Mês a mês eu fecho isso. A parte de registro de cada Scalp hoje, eu não faço mais em planilha, eu faço no gráfico. Porque para mim, me ajuda quando eu vou fazer a análise de uma moeda, eu olho, eu entrei aqui, então isso aqui já deu certo. Isso fica mais visual, fica mais claro para mim. E o que acontece? Mas por que é importante fazer? Eu deveria continuar fazendo. O problema hoje em dia é tempo. Porque você fazer detalhado te dá uma noção exata de qual moeda rende mais, quais operações, qual tipo de entrada que você fez que foi mais assertivo. Isso é fundamental. Rompimento, não rompimento, 4 horas, 1 hora, 15 minutos, o que foi, perda de mínima, algum padrão gráfico, você está olhando, eu anotava tudo isso. Então isso para mim já foi um período grande que eu fiz que foi aprendizado. Agora eu tenho eu busco uma outra tipo de ajuda na questão do registro dessas informações. E para mim o registro são os gráficos, o visual, e são esses vídeos, inclusive. E aí começa, eu defino uma moeda. Por quê? Porque eu fiz um filtro, porque eu vi a valorização, porque eu usei alguma coisa de mercado da Binance ou aqueles outros CryptoBubble, alguma coisa, eu determinei uma moeda. A partir do momento que eu defini a moeda, eu vou no CoinMarketCap ou no CoinGecko e vou lá pesquisar essa moeda. Quem é ela? Daí eu vou lá. Eu vou ver a moeda Beleza, a Bruxela. Eu sempre chamei ela de Beleza. O que acontece com a Beleza? O número dela no ranking é 588. Então, assim, não é uma moeda, né? Capitalização de mercado, 68 milhões de dólares. Não é um moedão. É uma moeda de fácil manipulação. É uma moeda de pump and dump. A gente vai ver isso no gráfico. É uma moeda que, se eu for fazer uma operação nela, eu já preciso entrar com, opa, aqui eu posso ganhar bem, mas aqui eu posso me lascar. Stop curto. O stop muito bem definido, porque a moeda, ela oscila bem. Daí eu vou lá, antes talvez, dou uma olhada onde que ela atua, se tem engajamento de rede social, de comunidade, para ver se também se não é uma moeda que você vai entrar numa operação e vai a zero no dia seguinte, né? Às vezes eu dou uma olhada em desbloqueio de token para ver se está próximo, para de repente fazer um short, alguma coisa assim. Eu dou uma olhada geral nas informações para definir quem é essa moeda. É um terror ou pode me pagar o supermercado de um mês? Beleza. Defini isso, voltei para o gráfico. E aí, começo no gráfico, dou uma olhadinha no semanal e olha o semanal dessa moeda. Primeiro, olha lá para trás, já vamos botar para trás. Quando eu falo que é uma moeda de pump and dump, ela nasceu, subiu simplesmente, vamos colocar aqui, só fez uma subidinha de 1000%, 921%. Ai, por que eu não peguei isso aqui? Mas depois ela devolveu tudo, ó. Pum. Depois ela fez mais uma subidinha de 300%. Só que, veja bem, nós estamos aqui um candle semanal. Um candle dela, esse daqui, não vou nem falar aqui para trás. Vou falar aqui
Daqui para frente, é uma coisa mais realista, vamos dizer, né? Menos absurda como é aquilo lá. Um candlezinho desse daqui dela tem 62% em uma semana. E eu vejo que isso não aconteceu uma vez só. Olha esse outro candle aqui, ó. Mais ou menos isso, ó. Quer ver? Tá aqui, ó. A medida 127% em uma semana. Só que ao mesmo tempo que ela subiu, vamos até aumentar isso aqui, né? Ao mesmo tempo que ela subiu 127%, ela devolveu praticamente tudo na mesma semana, e na próxima semana que você fala, agora eu vou ficar rico, ela, pum, foi para baixo. Pump and dump. Os caras acionam a FOMO, né? Os grupinhos de WhatsApp lá que se conhecem, todo mundo, vamos comprar, vamos comprar, vamos comprar. As baleias dessa moeda induzem todo mundo àquela insanidade de que vou ficar rico em uma semana. Esse preço vai até lá em cima. Quando chega lá em cima, as baleias começam a despejar e quem comprou e não se atentou disso vai ficando pelo caminho, vai ficando com prejuízo, vai vendendo prejuízo, vai vendendo prejuízo. Quando chega aqui, o cara já está chorando, já está desesperado, vai vender o resto que tem, aí mais um começa a vender, quando fala que pum, chegou a zero, estou com prejuízo do prejuízo, pum. Isso se repete mais uma vez aqui, isso se repete aqui nessa movimentação, pampa, dampa. Vamos ver como é que foi essa pampadinha aqui. Aqui já foram umas 3 semanas, né? 100%. Opa! Olha aqui, ela voltou a brilhar aqui, ó. Então, vou colocar uma reguinha. Subiu em uma semana 70%, depois na outra semana 130%, em 3 semanas 184%. E aqui, pela primeira vez, graficamente, assim, já bate o olho, pela primeira vez eu vejo uma situação real de eu poder botar uma Fibonacci. Opa, respeitou 0,382 de Fibo, bandeira de alta. Que coisa linda, Fibonacci funcionou essa moeda. Pela primeira vez eu vi agora, assim, rapidamente, né? Porque você olha as movimentações dela, uma porrada para cima, 2 para baixo. Uma porrada meio para cima, meio para baixo, um para cima, para baixo, para cima, para baixo. E agora ela está numa região aqui que ela ficou meio em consolidação e pode estar rompendo isso daqui. Então, com o mercado que a gente está, pode ser que uma moeda dessa me dê um belo de um trade agora. Daqui até fevereiro, março, pode ser. Que ela dê essas pampadas, ela volte a dar essas pernadas aqui, ó, mágicas, né? 100% num dia, numa semana, esse tipo de coisa louca aqui. Mas a questão do risco-retorno, ele entra no seguinte, eu baixo para o diário, dou uma olhada no diário. Olha lá. Tá quase confirmando aqui, rompendo. Beleza. Vou para o 4 horas. Ó, que beleza, hein? Se ela romper aqui, confirma um pivôzão de alta aqui, ó. Que coisa linda. Vou pegar um scalpzinho de long nela. Tendência, qual é a tendência da moeda? Tudo verdão, ó. Só no mensal ela está saindo do vermelho e no semanal ela está indefinida. Mas o resto, tudo verde. Tendência para cima, operação de long, ponto. Né? Chave, o fundamental é isso da análise. O que eu quero ver numa hora? Tendência para cima. Olha essa agulhada que ela deu há 3 horas atrás, ó. Às 7 horas da manhã. Quando eu estava levando a cachorra para passear, ela fez isso aqui, ó, e deve ter estopado um monte que veio vendo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas subindo neste rompimento do último topo e ela vem vapo. O que é esse candle aqui? Matou todo mundo que entrou aqui, ó, e botou stop curtinho aqui, ó. Até aqui quem botou stop
foi estopado. Então, esse tipo de leitura que é o risco-retorno, no meu entendimento. Quem é essa moeda? Como é que ela se movimenta? Como é que estão os últimos movimentos dela? Consigo fazer um scalp nela? Agora vamos dar uma refinada na história. 1 hora. Bom, ela já limpou, isso é um bom sinal. Ela já limpou os últimos eufóricos que entraram nessa moeda das últimas horas, então daqui ela pode dar uma pernada para cima. Então, eu estou numa hora, o que eu vou buscar? Ou uma confluência, né? Uma resistência, um suporte, alguma coisa nesse sentido. Se eu for entrar agora, o meu último fundo está aqui, ó. E a minha próxima resistência, vamos dar uma marcadinha nisso, isso é importante, que acho que a coisa mais importante que eu faço, que eu vejo, que eu acho que a pessoa tem que, se não tiver essa prática aqui, tem que treinar isso, porque é o mais importante. Vou botar o último topo, numa hora, e o último fundo. E vou lá, vou pegar aquele marcadorzinho que tem no TradingView, tem em qualquer lugar, do risco-retorno. Então, se eu for entrar numa operação agora, porque eu não tenho 1, 2, 3 de compra que eu não tenho. Eu tenho ela fazendo esse candle que estopou um monte de gente como também uma medida de força. Todos os tempos gráficos para cima, ela vem numa tendência de alta forte. Opa, aqui eu acho que ela vai continuar para cima, vai romper isso aqui, ó. Que ela está fazendo, se olha para trás, tem um caminho livre para ela fazer isso. Então eu vou pegar essa marcação de operação de long e vou botar aqui. Vamos supor que eu fosse entrar aqui. Para eu fazer um retorno de 1 para 1 numa hora, né, ele está me dando aqui que eu teria 4% para baixo de stop e 4% para cima. Qual é o problema de cara que a gente tem aqui? De cara, na minha análise, no perfil que eu sou de trader e de investidor, eu sou assim o mais... será? Toda vez eu fico... será? Tem confluência? Dá? Acho que não dá. Não dá. Melhor não. Por quê? Porque tem uma resistência aqui no meio do caminho. E porque, e segundo, ou até primeiro, o stop teu nem pegou o último fundo. Bom, vamos continuar. Vamos ver se no 15 minutos teria entrada. Olha só. Continua com a mesma ideia. Ou se não, vamos fazer a seguinte análise aqui. Eu botei isso aqui no 15 minutos. 1 para 1 não dá. Eu teria 4% de perda. Eu teria que colocar abaixo, o ideal seria colocar abaixo desse último fundinho aqui, né? Aí eu vou ter 7% de queda, mas para ter um risco-retorno de 1 para 1, eu vou ter que, aqui, bom, eu vou ter que colocar aqui em cima. Mas tem essa resistência aqui. No meu entendimento, o que eu faria aqui, no meu jeito de operar, o que eu faria aqui? Espero esse rompimento, tento ver se ele vai fazer um pullback aqui e entra aqui, ó. Entra aqui. Porque aqui você tem um stop mais definido. Se ele fizer um reteste aqui por perto, ele tem um stop definido. Se eu colocar nos 5 minutos, você vai ver a mesma situação que este último candle, ele atrapalha um pouco. Apesar dele ser um candle que pode ser um candle de exaustão, mas você olha o tamanho do... Não sei se está dando para ver aqui, deixa eu aumentar aqui. Olha o quanto que teve de venda aqui, mas isso daqui não foi uma coisa... Pode ter certeza que não foi uma coisa... resolvemos, vamos vender. Não, foi uma desalavancagem do mercado. Foi uma limpeza de stop. Todo mundo que tem entrado aqui, ó, que foi tomando stop aqui. Eu nem vou ver a quantitativa, que eu tenho certeza que vai ter um baita de uma liquidação ali dos longs. Então, minha perspectiva, eu só entraria numa operação em long. Ela está com tendência, ela tem um potencial muito grande, que te dá um risco
retorno bom. Então, se eu fosse fazer a operação nessa moeda, o que eu faria? No 15 minutos, eu colocaria esse risco-retorno, eu vou diminuir esse gráfico aqui, eu colocaria esse risco-retorno no mínimo 1,5 para 1. No mínimo, no mínimo. Por quê? Já que ela é uma moeda de pump and dump, ela pode dar um porradão. Olha só a última movimentação que ela fez aqui, ela rompeu esse topo. Então, quanto é que ela deu aqui? Depois que ela rompeu esse topo, ela deu 5%. Então, depois que ela romper esse topo aqui, você espera um reteste, vai ser mais ou menos aqui, ó. Ela vai dar quanto aqui, ó? 7%. Então, eu ia tentar buscar isso daqui. Por quê? Porque eu sei que o último stop dela, as últimas quedas dela, 5%, 6%, 7%. Então, não adianta eu querer buscar um risco-retorno 1 para 1. É extremamente furada, no meu ponto de vista, não é nem risco-retorno ruim, é furada se eu não pegasse, no mínimo, 2 para 1, 1,5 para 1. Aí, vou pensar, eu vou fazer o seguinte, já que ela é pampadora assim, eu vou botar 2 para 1. Vamos lá. Então, a gente tem que entender que a moeda vai ter que subir, vamos botar daqui, ó, daqui até lá. Ela vai ter que subir 13% e você vai ter um stop de 8%. Ah, é possível? Vamos. Então, olha só que interessante. Eu até mudei a cor para a gente conseguir ver, porque os candles ficam pequenos. Eu botei no gráfico diário. Olha onde está essa resistência. É muito forte ainda, né? Eu tinha marcado isso aqui há um tempão, vou estender e vou colocar aqui, ó, vou marcar o último topo dela. A gente tem uma resistência forte ainda e tem essa região a vencer ou como alvo. E o que eu defini ali, deixa eu aumentar para a gente ver. Então eu volto para o diário e vou pensar o seguinte: uma entrada agora nela é muito arriscada por causa dessa resistência, por causa daquele último candle que deu uma limpada e porque tem mais outra resistência lá na frente. Talvez eu devesse esperar o rompimento disso daqui, ó, porque aí eu consigo, olha o último topo aqui, ó, vou marcar essa resistência aqui. Olha o último topo aqui, forte. Talvez ela venha buscar essa região aqui. Então eu estou falando de uma operação de 14%, com risco quase igual. Então eu teria que levar stop um pouco mais para cima, porque aí eu faria o reteste nessa entrada aqui, alguma coisa, ou quando ela fizesse um pivô em cima dessa resistência de baixo, aí começa a ficar interessante. Eu estou com risco de retorno de 2,52. Então, nessa moeda, hoje, do jeito que está, eu não faria entrada em tempo gráfico nenhum. Nenhum. Vou voltar lá no 1 hora para a gente ver como é que ficou essa marcação. Olha lá. Eu teria que esperar ela subir, fazer um pivô aqui, talvez botar essa entrada aqui mais ou menos, botar esse stop aqui embaixo, mas no meu entendimento, essa operação nessa moeda é muito ruim. Então, o que é o principal dessa história? Por que eu fiz esse vídeo? E quais são esses pontos? Primeiro, marcar, que é uma coisa básica, que é uma coisa que a gente aprende desde as primeiras aulas, marcar quem são os topos, quem são os últimos fundos, identificar tendência, vou ir para o tempo gráfico não tão 5 minutos, por exemplo. Se você vai fazer scalp em SMC, é outra leitura. Mas no scalp clássico, que eu gosto de operar, olhando candle, olhando movimentação, não, quem é a moeda, a movimentação da moeda, como é que são os candles dela normalmente, muito agulhado, quanto que varia, é candle que varia 5%, é candle que varia 3% em média, como é que são dentro de um dia, dentro de 4 horas, se ela fica vai e volta. Isso eu olho, a movimentação básica. Os candles, isso é
fundamental. E daí marco resistência, marco suporte e faço a medição. Quanto que vai me dar de stop, quanto que pode me dar de retorno. Vale a pena entrar nesse trade? Vale, maravilha, eu entro. Não vale? Não entro. Não vou ficar perdendo dinheiro. Por isso que o meu win rate é acima de 60 e pouco, 70%. Porque eu não entro, eu faço muita operação, mas eu não faço operação furada. Eu já, sim, não vou entrar. E muitas vezes eu paro a operação na mão. Por quê? Olha o gráfico, opa, chegou numa resistência aqui e ele está me mostrando que não vai, não quer passar dali. Quantitativa como é que tá? Opa, a quantitativa está me mostrando que o penny interest está saindo, tem alguma coisa errada. Quer saber? Vou garantir o lucro e saio fora. Da mesma forma o stop. Muitas vezes eu faço o gerenciamento, eu sei aonde que está o meu stop, aonde que está o meu take, mas eu vou lá e olho o gráfico, acompanho. Normalmente, em operação de scalp, eu fico o maior tempo junto na tela. Não deixa a operação frouxa. Porque pode dar tudo para trás, ou você botar ela, a moeda dar uma esticada, você já vai lá e bota no stop gain, pronto. Tirou o risco da operação. Eu faço direto. Mas o básico, resistência e suporte. Parece uma coisa muito simples, né? Mas é isso daí mesmo. E se você gostou desse vídeo, me incentiva bastante que você participe do canal, que você voltar outras vezes, ver os outros vídeos que eu já gravei. Obrigado mais uma vez.